Bom, gente, mais uma semana que se inicia, então é dia do nosso quadro que vem por aí. Falei com vocês por algumas semanas, peço desculpas, mas é muito bem justificada essa minha falta, uma vez que eu fui para São Paulo para acompanhar a hospitalização da minha mãezinha e, graças a Deus, está tudo bem com ela, está se recuperando com uma saúde melhor que a minha. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Na terça-feira, o indicador aqui vai ser nosso do Brasil. O IBGE vai divulgar o índice de preços ao consumidor, ampla antecipação da inflação de agosto. Segundo os analistas de plantão, os preços nos últimos 30 dias, ou seja, de 15 de julho a 15 de agosto, que mede esse indicador, devem variar positivamente em 0,2%. Se isso for confirmado, vai ser a menor inflação mensal para o IPCA em um ano. Só vai ser desbancada exatamente por agosto do ano passado. Mas aí, falam em inflação de 0,2%, pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, vamos esperar o indicador para ver, mas o fundamental não é isso. Como é que numa inflação, numa perspectiva inflacionária, não vou dizer muito baixa, mas sob controle, de acordo com os padrões brasileiros, falam tanto em aumento da taxa de juros aqui no Brasil? O próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e alguns dirigentes do Bacen, inclusive indicados pelo governo federal, falam em perspectivas de aumentar a Selic, dizendo que tem perspectivas inflacionárias bastante aceleradoras, além de um crescimento muito elevado da atividade econômica. Primeira coisa, gente, crescimento da atividade econômica não está elevado. Sim, o emprego está aumentando pelos indicadores do CAGED, já nós vamos falar sobre isso, mas a elevação geral das atividades produtivas aqui no Brasil, afora algumas exceções, não estão em céu de brigadeiro. Oscilam entre altas e baixas e em um percentual bastante inferior aos padrões que deveriam ocorrer num país como o Brasil, que se compara à Índia, ou deveria se comparar à Índia, sobre a qual nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, a inflação está sob controle, a atividade econômica, apesar da alta do emprego, não está disparando, muito antes pelo contrário, nós temos sérias dificuldades, especialmente na indústria de transformação. Que raio está acontecendo? Então, por que essa perspectiva de alta de juros? Olha, a meu ver, isso não tem lá muita coisa a ver com a alta do emprego e nem com a atividade econômica brasileira, mas sim com o desequilíbrio fiscal da União. Semana passada até comentamos a respeito da alta da arrecadação, quase 10% de julho desse ano frente a julho do ano passado, mas já colocando a perspectiva de um aumento ainda mais intenso dos gastos públicos. E aí é que se encontra um dos dois alicerces do problema. Já vamos falar do outro. O que acontece, gente? Um Estado, um país com desequilíbrio financeiro, como o Brasil está, aumentando a arrecadação, que não vai conseguir aumentar dessa maneira indefinidamente, porque isso aí ocorreu não pela elevação da atividade econômica, mas sim pelo acréscimo de impostos. Quando a despesa pública cresce mais que isso, e está crescendo, as pessoas que investem no Brasil ficam com o olho desconfiado. Poxa, eles estão gastando demais, estão em desequilíbrio. Então, como qualquer empresa, como qualquer pessoa física, quem gasta mais do que ganha gera um desequilíbrio chamado desequilíbrio orçamentário. E é nisso que o Brasil está metido e parece que não vai ter uma recuperação, pelo menos de uma maneira contundente no curto prazo. E aí, como eu falei, os aplicadores do sistema financeiro ficam em dúvida e começam a pleitear ou começam a considerar ter uma remuneração melhor por conta dessa insegurança. E é isso que está em jogo. E aí vem o segundo alicerce. A taxa de juros comparativa à Selic brasileira em relação à taxa básica de juros dos Estados Unidos, ela está muito próxima, comparando em termos reais, ou seja, a Selic brasileira descontada a inflação e a Prime Rate dos Estados Unidos descontada a inflação deles também. E nós temos uma expectativa, gente. A economia dos Estados Unidos mostra alguns sinais de desaceleração e existe um indicativo de que isso vai pressionar o Federal Reserve, que é o Banco Central deles, a efetivamente
reduzir a taxa básica de juros lá da América do Norte. Se isso acontecer, eu aposto com vocês que vão parar de falar em aumentar a Selic aqui no Brasil. Mas se não acontecer, é bem possível que na próxima reunião do Conselho Monetário Nacional aumente de 10,25% para 10,5%, retorne uma tendência de alta, não porque o Brasil está ainda inflacionado, tem risco disso sim, também não porque o emprego está crescendo demasia, mas a principal razão que não querem falar, eu acredito que não queiram falar, é que com os juros brasileiros competindo com os norte-americanos, que são muito mais seguros, a aplicação em recursos norte-americanos nos títulos dos Estados Unidos são mais seguros que no Brasil, a tendência, especialmente para os investidores internacionais, é optarem pela moeda mais segura, com uma remuneração muito próxima da moeda mais insegura, ou do papel mais inseguro que é o brasileiro. Então, para continuar atraindo investimento em títulos públicos do Brasil, que isso financie esse déficit do governo, vai ter que subir a taxa de juros. A meu ver, é essa a variação, mas é aquela coisa, não se fala porque não é uma coisa muito lisonjeira, não é uma coisa muito bonita, honrada de se falar, mas acredito que seja essa a verdade de fundo. Já na quarta-feira vamos sair aqui do nosso Brasil e lá para o outro lado do mundo, Japão. Por que o Japão está interessando? Em primeiro lugar, é uma das 4 maiores economias do planeta e também, junto com isso, depois de muitos e muitos anos, mais de uma década, quase 2 décadas, essa nação ela está começando a se recuperar economicamente. Isso é uma novidade até dentro de um contexto em que falam que os Estados Unidos está passando por um leve pouso da sua economia. Eu acho que não é bem assim, mas os indicadores dos últimos meses mostram que os norte-americanos estão tendo maiores dificuldades para manter sua taxa de crescimento no setor produtivo. Mas nosso assunto é Japão. Os japoneses, desde o início do ano, estão verificando, estão fornecendo indicadores um tanto quanto animadores a respeito da sua economia. E agora nós vamos tratar a respeito do índice de indicadores antecedentes lá dos nipônicos. Indicadores antecedentes são aqueles que permitem ou nos dão uma boa pista do que vai ser o futuro. Por exemplo, se aumenta muito a produção de papelão, significa que tem mais produto para embalar. Outro exemplo, aumento da produção de máquinas e equipamentos é quase sinônimo de que a indústria do país está comprando mais dessas engenhocas mecânicas para aumentar sua produção. Isso são indicadores antecedentes que nos mostram o que eventualmente pode ser o futuro. O que está acontecendo? No Japão, esses indicadores antecedentes vêm numa rota de crescimento desde o final do ano passado, desde dezembro de 2023. Agora, a projeção de junho é de 108,6, ou seja, 8,6 pontos acima da expectativa neutra, que é 100. Abaixo de 100 é negativa, acima de 100 é positiva, e nós temos 108,6. Na primeira semana de agosto, esse indicador ficou em 111,6. A perspectiva, então, para a última semana desse mês é um pouco menor de 108,6, mas é uma perspectiva. A rota do indicador é de crescimento. Então, o otimismo econômico naquele país parece que está aumentando, e isso é uma coisa muito boa, não só para os próprios japoneses, é claro, mas para o mundo inteiro, já que nós, repetindo, estamos falando da 4ª maior economia do mundo, e talvez isso sirva, ou certamente sirva, pelo menos parcialmente de consolo, caso efetivamente haver um arrefecimento do crescimento dos Estados Unidos. Na quinta-feira, voltamos ao Brasil, vamos fazer uma paradinha no nosso país antes de viajar de novo. O nosso assunto vai ser geração de postos de trabalho aqui no país, saldo entre admissões e demissões. Nos últimos meses, afora dezembro, onde normalmente acontece demissões em massa pela dispensa de temporários aqui no Brasil, desde janeiro, o CAGED do Ministério do Trabalho registrou elevadíssimos aumentos de saldo de emprego. Provavelmente, a projeção de julho não mostra alguma coisa muito diferente. A perspectiva dos analistas de plantão é de um aumento de 190 mil vagas, entre, como eu falei, admissões subtraídas das demissões. No ano passado, em julho, essa alta foi de 140 mil, ou seja, 50 mil postos de trabalho tendem a ser gerados, ou tenderam, já que nós estamos falando do passado, mas ainda não tem informação,
tenderam a ser gerados em julho desse ano a mais que no ano passado? Olha, gente, eu não vou discutir esse indicador, ele é censitário, vamos acreditar nele, mas isso não significa que a economia brasileira esteja estruturalmente às mil maravilhas. Nós podemos pegar outros dados laterais mostrando aumento de pedido de falência, de liquidações extrajudiciais de empresas, queda em várias frentes da produção industrial, do comércio também em termos de produtos duráveis. Então, se a economia brasileira está crescendo, isso não ocorre com grande consistência. É bom nós prestarmos atenção nisso, não entrar no oba-oba, porque o oba-oba sempre gera depois grandes depressões e isso não quero para ninguém, pelo menos aos que assistem o Fora de Curva. Então, perspectiva da CAGED, aumento de 190 mil vagas em julho, mas isso não significando céu de brigadeiro na economia brasileira. Nós temos muitos problemas e esses já estão aparecendo ou vão aparecer de maneira mais evidente cedo ou tarde. E finalmente, para encerrar o Fora de Curva e o quadro que vem por aí, vamos sair do Brasil de novo, vão lá para a Índia, terra de muito misticismo, e realmente eles estão fazendo alguns milagres. Olha só que inveja dos indianos. Vai sair na sexta-feira a prévia do PIB daquele país do primeiro trimestre. Está meio atrasado, tudo bem, eles têm umas estatísticas um pouquinho mais bagunçadas que a nossa, mas a previsão é que aquele país cresça 6,9%, como eu falei, no primeiro trimestre de 2024, em relação ao mesmo período do ano anterior, ou seja, praticamente 7%. E é essa dinâmica que os indianos vêm mantendo, basicamente depois da pandemia. 2021 é um dado enviesado, é claro, porque é recuperação da recessão do Fica em Casa em 2020, que eles aderiram de uma forma bem mais bagunçada que os outros países, mas afora os terceiro trimestre de 2023, eles sempre tiveram seu crescimento acima de 6% e estão acelerando. A Índia, muito em breve, vai ser a terceira economia do mundo, está caminhando muito rapidamente para isso. E qual é a condição diferenciada que ela tem do Brasil? Talvez muito mais habitantes, mas nosso país é 3 vezes maior, tem 3 vezes ou até mais recursos naturais que os indianos, mas eles têm algumas vantagens. Pode ter miséria lá, pode ter injustiça social, sociedade de castas, um monte de coisa que a gente não gosta, mas o fato é o seguinte, aquele país é um dos maiores centros mundiais atualmente em alta tecnologia e estruturalmente ou historicamente eles sempre foram muito bons em ciências, especialmente matemática, estão fazendo isso valer em favor do seu próprio desenvolvimento. Diferença entre resultado da Índia e resultado do Brasil, além de algumas políticas públicas um pouco melhor focadas por lá, é basicamente acesso à educação produtiva. Não essa lenga-lenga que a gente trata aqui no nosso país e que está nos levando para um buraco. O conhecimento formal, o conhecimento científico é que está fazendo a diferença para eles e está sendo muito bem aplicado, eles estão aproveitando essa oportunidade. Como eu falei, a despeito de várias injustiças sociais que existem lá. Gente, o que eu tinha para falar hoje era isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se gostaram, não esqueçam, like, compartilhamento e aqueles ainda que não estão inscritos aqui no Fora de Curva, eu peço que considerem a opção ou a alternativa de se inscrever nesse canal. Um forte abraço a cada um de vocês, uma excelente semana para todos, até breve, tchau gente!